Clube do Livro de volta por aqui na Unicinos FM 103.3, também na TV Unicinos. Charles Bukowski, Misto Quente, é o nosso clube. E é interessante falar um pouco sobre o título do livro mesmo, né? A gente teve aqui uma participação de ouvinte, o André Assis, deixou uma pergunta intrigante. Se Bukowski fosse gaúcho, o livro chamaria Torrada? Porque Misto Quente, afinal de contas. Mas é interessante porque o livro em inglês é Ham on Rye, que seria presunto no centeio. E quem sabe de romances de formação conhece, claro, né, o Apanador Campos de Centeio. E tem uma referência realmente ao título. E eu achei bem interessante também aqui na apresentação do livro, que foi escrito pelo Pedro Gonzaga. Ele disse que um título melhor para esse livro seria Pão com Mortadela, visto a pobreza do cenário em que a história se desenvolve. E eu acho realmente, um Pão com Mortadela seria talvez um título até melhor que Misto Quente, né, que aqui ficou um Misto Quente meio estranho, na verdade. Eu prefiro até o nome em inglês também, que é Ham on Rye, que me diz mais sobre o livro. Legal. Olha só. Eu fiquei pensando, não, é a minha deixa? Sim. Eu só quero comentar uma coisa assim, rapidamente. Tem muita coisa para comentar sobre esse livro e o tempo ficou pequeno para tanta coisa. Mas uma coisa legal da gente comentar aqui, lembra que eu tinha falado a questão da crise mundial, a recessão e tudo mais. O Chinaski, depois de muita insistência do pai, acaba indo procurar um trabalho, né? E o primeiro emprego dele é muito interessante porque ele pensa, por que será que me contrataram, né? Eu, do jeito que eu sou, essa pessoa desajustada, com essa minha estampa não muito legal. E aí, quando ele chega no trabalho, ele tem isso aí respondido, por que contrataram ele. É uma loja, é um lugar, assim... Me parece uma loja de departamentos, não sei se estou muito viajando. E aí, então, ele chega lá e ele observa que o gerente lá tem a orelha cortada e começa a ver uma galera que são os novos contratados, e ele descobre que são temporários, e aí são as pessoas mais freaks possível, assim, tipo, sei lá, um cara é caolho, e assim vai. Então, tem uma... Ele é mais novo, inclusive, né? Eram todos velhos. E aí tem uma frase assim no livro sobre isso, né? A mulher do Departamento de Recursos Humanos me avaliara como pertencente a este patético grupo de perdedores. Então, quer dizer, e ele tinha uma condição assim que aquela época também não favorecia, porque como ele vinha de uma família alemã, que veio para cá, para os Estados Unidos, o que acontecia? Como era aquela época ali que o Hitler estava fazendo das suas, as pessoas tinham raiva dos alemães, colocavam todo mundo no mesmo saco, né? E nesse caso, o Chinaski sofria com isso, né? Porque ele também, de certa forma, era visto com cara feia, porque ele já não era um cara de bons modos, né? Já era um cara... assim, meio loucão, e aí também ele tinha essa carga, que era essa descendência alemã, e que todo mundo acabava colocando ele como se ele tivesse um pensamento ou fizesse parte de uma ideia, assim... Sendo que ele não defendia nada, nazista, né? sendo que ele não defendia nada. Tanto que ele se irritou tanto com isso aí, encheu tanto saco disso, que ele começou a fazer uns discursos meio dúbios, que até começaram a achar que ele podia ser um nazi. E aí ele começa a se encontrar com uns pseudo-nazis, assim, um grupo, mas aí tu vê que os caras... sabe, vamos lutar contra a ameaça comunista e tal, não sei o que, contra esses nazistas e tal, e tipo uma confusão, assim, bem interessante também, mais esse ponto, assim, na condição do Chinaski, né? Antes de passar a palavra para a Vanessa, eu quero só deixar aqui também marcado que o Eduardo Stelmach Dias escreveu Grande Homem ali no Facebook. Olha nosso aí, facebook.com/unicinosfm ali, o pessoal pode participar também do clube. André Assis e Eduardo, então obrigado pela participação aqui no nosso clube. Essa questão histórica que a Camila está comentando até é uma parte que também diz a guerra estava indo muito bem na Europa para Hitler. Né? Enfim, mas esse contexto histórico, né, marcado muito para a questão dessa grande depressão, da própria guerra, e que eu acho que é um aspecto bem legal e bem interessante no livro, porque a gente consegue também compreender algumas coisas do passado, ou compreender toda essa realidade com que ele vivia, as pessoas estavam por volta dele, ou de como também ele não teve outras chances, outras oportunidades, ou, né, dessa questão de ser fracassado mesmo. Talvez estivesse ligado com ele desde que ele fosse pequeno, e aquilo ia persegui-lo pelo resto da vida, assim. Então era uma outra questão que
que eu queria trazer. E tu trouxe um outro livro, né, do Bukowski, William? Sim, o Numa Fria. Não sei onde é que eu mostro. Mostra pra aquela câmera ali. Aquela câmera aqui. Aí. Enfim, o Numa Fria, que é um livro de contos do Bukowski. Ele descreve nesse livro, tem 2 contos, Morte do Pai 1 e Morte do Pai 2, que descreve a morte do pai dele. Ele tem essa relação rançosa, que, sei lá, se entendeu depois de velho. Tanto que ele escreve esse livro, 20 anos depois do primeiro, já era velho quando escreveu Misto Quente, mas que se estendia até ali, né? E ele descreve nesse livro o funeral do pai dele, que ele chegou lá, o pai do Bukowski, Chinaski, enfim, morreu 1 ano depois da mãe dele. E nesse 1 ano ele já arranjou uma outra mulher lá, de uns 40 e poucos anos, seria no caso a madrasta. Aí o Bukowski chega no funeral do pai dele e a primeira coisa que ele faz, ele gruda a madrasta, beija ela. Gruda. Eu gostei da expressão. E aí ele vai lá pra casa do pai dele, que ele herdou, né? E esse é a morte do pai 1, o primeiro conto. Uhum. E aí ele acaba ficando dormindo e tal, com a madrasta. Sério? E ela, você se parece tanto com seu pai, não sei o quê. Tipo, ela se apaixona instantaneamente pelo Buck, isso no conto, né? Uhum. Daí termina, ela vai embora e tal. Aí tem a morte do pai 2. Nesse, ele tá, sei lá, tá com a porta aberta da casa, ele tá lá, ele acorda, enfim, tá com a porta aberta e chegam uns vizinhos, conhecemos seu pai, não sei o quê. Chegam uns vizinhos falando ali, meus pêsames, seu pai era uma pessoa boa e tal. E aquele quadro ali, seu pai gostava tanto de quadro e tal, ele é muito bonito. Aí o Bukowski diz, se quiser pode pegar. Daí vai chegando, aí entra meio uma coisa meio realismo fantástico, vai chegando várias pessoas ali e vão pedindo coisas da casa e ele vai dizendo, pode levar, ele entrega todos os móveis do pai dele e só fica lá com um carro e um banheiro, uma coisa assim. Eu acho que o que tinha no banheiro. A relação de pai e filho, né, nesse o Misto Quente, e depois dá pra ver também no resto da obra do Bukowski, como o William tá falando, acho que é central, assim, pro livro. Foi o forjador, né? Tipo, quem Bukowski era foi, claro... Tanto que o Chinaski, ele, que era um cara que gostava de ler, gostava muito de ler, ele cita Irmãos Karamazov. Uhum. Numa briga que ele teve com o pai dele lá, ele cita... que nem dizia lá no Irmãos Karamazov, quem não quer matar o próprio pai? E, aliás, uma coisa bem curiosa é que o livro Misto Quente é dedicado para todos os pais. Toin. É. Do Bukowski eu tenho Aquela Mulher Mais Linda da Cidade, eu acho que é isso, e outros contos, né? E tenho Ao Sul de Lugar Nenhum, mas o Ao Sul de Lugar Nenhum também é muito bom, só que eu não consegui ler ele todo, tive que parar na metade, porque eu tava meio naquele esquema TCC e parei ali. Uma curiosidade é que alguns trechos do Misto Quente aparecem em outros contos do Bukowski, assim, tem a parte ali que ele vai com um amigo dele visitar lá o avião, uma mostra, exibição de aviões. Sim. Isso aí é um conto dele também, em outro livro. Legal. Eu tava até procurando qual era o livro, não lembro, eu acho que era Ao Sul de Lugar Nenhum, mas eu não tenho certeza, eu acabei não achando. Eu vou trazer pra gente dar uma olhada. E quem ficou curioso pra saber como é que é o final do livro, do Misto Quente, eu vou dizer o seguinte, não é nenhum final, sabe, não é um ponto final, digamos assim, a história. Dá pra notar, assim, que no final do livro é o seguinte, a história continua, a história segue... Igual a todas as histórias que o Bukowski conta, terminam desse jeito, assim, quando tu vê, terminou. Ele deixa um final em aberto e tal. Até uma coisa, se alguém quiser seguir a história linear do escritor, do Bukowski, como se fosse, sei lá, ler a biografia dele, começaria pelo Misto Quente, né? Que fala da parte da infância até os 20 anos ali. Uhum. Depois, o que seguiria seria o Factotum, que daí já é ele percorrendo os Estados Unidos em condições de subemprego e tal. Depois o Cartas na Rua, que é quando ele é carteiro e aí, sei lá, ele começa a descobrir... no Factotum ele já tenta ser escritor, já tem o seu primeiro conto publicado, ele comemora e tal. Já no Cartas da Rua ele já tenta, ele meio que divide o trabalho de escritor com a função de carteiro, que só ele trabalhava algo em torno de 14 horas por dia. Era um trabalho sub-humano, assim. Depois desse daí...
do Cartas na Rua, vem o Mulheres, que aí ele já é o Bukowski já é mais consolidado como escritor, ele já tem alguma certa fama, já vive como escritor, e nesse ele trata basicamente, como o título já sugere, do universo dele, os relacionamentos e tal. Depois o Hollywood, né? O Hollywood, que é, sei lá, a produção de um filme, ele escrevendo um roteiro, toda a relação dele com esse processo, o filme até o Barfly. Que tem o Mickey Rourke no elenco, inclusive, outro grande companheiro de copo, talvez, aí, né? E de outras cocitas mais, e outras né? coisas Porque também, ele é né? bem do time do Bukowski. Sim. Ele até descreve o cara que o cara, ele chega todo motoqueiro e tal, como ele encarna o Bukowski, enfim. E eu acho que, por fim, não é bem... mais um diário do Bukowski, mas não é um romance, mas acho interessante se alguém quiser seguir nessa linha de leitura, né, dele. Seria o capitão saiu para o almoço e os marinheiros tomaram conta do navio. Esse é lindo demais, esse livro. Ele é mais melancólico, assim, ele já está perto da morte, né? É um diário dele, até tem uma passagem que é interessante, que é ele descobrindo o Macintosh, assim, que ele tanto usava a máquina de escrever e dava muitas incomodações para ele, aí a filha dele dá um Macintosh computador e ele fica todo bobo, todo feliz, assim. Olha só. Jamais... Para fechar então nosso assunto aqui, Misto Quente, vamos primeiro chamar o professor Baldiceira para ler um trechinho do livro. É o comecinho, a primeira parte do Misto Quente, depois a gente volta para nossas considerações finais.